Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Agora são 9 horas 12 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado diária aqui no Notícias Agrícolas, pelo YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial e também pelo noticiasagricolas.com.br. Todas as principais informações da manhã de hoje para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Juntos nós vamos caminhando então pela manhã para trazer para você não só as notícias, mas os mercados, como estão se comportando, né? O andamento dos preços. Hoje é um dia importante para o mercado financeiro, porque é dia de reunião do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, vai trazer ali algumas informações importantes. Já já a gente vai detalhar um pouco mais dessa pauta. A gente vai falar também da atualização da gripe aviária e vamos trazer duas informações muito importantes. Na minha opinião, vindas de Brasília. A primeira delas refere-se à visita, ao relato da visita do relator da CPI do MST, ou da CPI das invasões de terras, o deputado Ricardo Salles, que vai trazer essas informações depois da sua visita ao Pontal do Paranapanema, né, que foi por onde começaram ali as diligências. Então, a gente vai falar sobre isso e também sobre a questão da reforma tributária versus o agronegócio. Como é que fica para nós, para o nosso setor, né? A gente tem acompanhado isso bem de perto e sabemos que desde o começo a Frente Parlamentar da Agropecuária esteve e tem estado muito participativa nessas discussões e solicitou, pleiteou um espaço, né, nessas discussões, porque, claro, é o setor que gera muitas divisas, que gera muitos empregos e, por isso, precisa e deve estar nesta discussão. Então, a gente tem acompanhado isso e a gente vai falar já já sobre essas primeiras mudanças, né, o que aconteceu aí nas últimas horas em Brasília e, claro, como é que isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro, tá certo? Bom, antes de mais nada, vamos para a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, e você pode participar conosco do Bom Dia Agronegócio, tá bem? Se você estiver nos acompanhando ou pelo Notícias Agrícolas ou pelo YouTube, você vai ver que aqui do nosso ladinho tem o chat do YouTube, então mande lá a sua mensagem, mande de onde você está falando, sobre o que você quer saber, sobre quais mercados te interessam mais, né? Se eu não trouxer aqui alguma informação, mande para nós e a gente vai trazendo essa conversa para cá. E já já, mais alguns minutinhos, ela já está aqui nos aguardando, a Ariadna Alves estará conosco, uma das finalistas, né? Uma das vencedoras da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. A gente vem resgatando essas histórias nos últimos dias para te lembrar da importância de você mandar a sua história para nós também. Você tem até o dia 30 de junho, ainda tem um bom prazo aí para você fazer a sua história muito rapidamente, num videozinho de até 2 minutos na horizontal, vai mandar para nós pelo WhatsApp e já já a gente vai relembrar com ela a história da Ariadna Alves. É mais um segundinho só para a gente passar ali pelos preços. Bom, para começar, a gente vai para a Bolsa de Chicago, onde cedem hoje os grãos, né? E já já a gente vai falar também sobre essas quedas, tá? A soja, 13 dólares e 91 centos por bushel, 0,5% de baixa agora. O milho, 6 dólares e 2 centos, com 1,6% de queda. O trigo cai 1,4% para 6 dólares e 26. Na Bolsa de Chicago ainda, nós temos o óleo de soja praticamente estável, 0,2% de queda, 55 centos mais 30 por libra-peso, também pudera ontem, disparou para cima, né? E nós temos ainda o farelo de soja com queda de 0,4% para 396 dólares por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora. Na Bolsa de Nova York, nós temos queda para o café, 0,4% de baixa para 1 dólar e 82 mais 5 por libra-peso. Nós temos ainda o açúcar com 25 centos mais 46 por libra-peso também, mas subindo 1,2%. No algodão, a gente tem uma pequena baixa de 0,06% para 82 centos mais 67 por libra. E hoje o dia é de altas novamente para os preços do petróleo. O WTI tem 0,9% de ganho para 70 dólares e 300 por barril. O Brent, 0,9% de alta para 74 dólares e 99 centavos, tá bom? Gás natural, 1,3% de alta. O ouro, 0,2% de ganho. A prata sobe 0,5%. O cobre, 0,4%, tá? Quando a gente olha para dólar index, o que nos espera?
pequena baixa de 0,3% para 102.670 pontos. Percebam, né? Mesmo nessa espera pelo Fed, temos aí alta para as commodities energéticas e metálicas, principalmente. Nas agrícolas ali a gente tem caminhos diferentes, né? Algumas realizando lucros, principalmente depois das últimas altas, e o dólar index operando em queda. E já a gente vai falar um pouco mais sobre essas expectativas para o Federal Reserve e por que os mercados estão se comportando dessa forma. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. O farelo fechou em alta, o óleo de soja também subiu, o milho também subiu e o suíno vivo subiu forte, tá? Então a gente vai olhando para isso também. E aí eu separei aqui, achei pertinente para amanhã dessa quarta-feira, porque temos então esse olhar mais voltado para o financeiro, o resumo do Eduardo Vanin sobre o mercado financeiro versus fundamentos, mas hoje muito focado no financeiro. Bolsas de lado, na China os investidores aguardam mais estímulos, temos falado sobre isso aqui também no Bom Dia Agro, né, com frequência. Essa semana o Banco Central chinês cortou os juros para as principais linhas de crédito, o câmbio na China continua subindo, a inflação nos Estados Unidos caiu mais que o esperado, o índice cheio subiu 4,1% anual, menor nível em mais de 2 anos. Lembrando que este nível chegou a superar 9%, que para os parâmetros norte-americanos de inflação são altos, isso aconteceu durante a pandemia, né? E agora vem sendo controlada esta inflação. Temos então esse percentual de 4% no acumulado de 12 meses até maio. Perdão. Então, a gente está olhando para isso. E claro que isso vem muito alinhado e vem muito como um reflexo dessa política do Federal Reserve, que vem aumentando de forma considerável, né, para também os parâmetros norte-americanos e para a economia norte-americana, suas taxas básicas de juros. Então vamos ver como é que ficam as decisões para hoje, né? O índice núcleo da inflação americana caiu bem menos. Como isso vai afetar o posicionamento do Federal Reserve hoje, às 15 horas, é pauta para todos os mercados. Essas decisões impactam o andamento do dólar, impactam os nervos dos investidores, os ânimos dos investidores, dos fundos de investimento e, claro, que vai mexer também com as commodities, tá certo? Nós temos ainda o petróleo subindo, muito obrigada. Nós temos ainda o petróleo subindo, mais 0,8% acima dos 70 dólares por barril no WTI, né? Índice de commodities da Bloomberg estável nesta quarta-feira, acima dos 101 pontos pela primeira vez desde o dia 8, veja você. E mapas mostrando mais chuvas para o período de 8 a 15 dias para o meio oeste americano. Mudou em relação já a ontem, tá? Os mapas mudam mais de uma vez por dia e já mudou em relação a ontem, tá certo? Vamos acompanhar. Bom, antes da gente seguir aqui com as nossas manchetes, vou trazer para essa conversa a Ariadna Alves, que está à frente ali da Zaro Cafés e foi uma das nossas vencedoras da segunda edição do prêmio Melhor História de um Agricultor. A Ariadna esteve conosco no evento de 25 anos que fizemos aqui em Campinas no ano passado para comemorar, né, essa trajetória do Notícias Agrícolas, e onde a gente pôde entregar presencialmente o prêmio para os nossos vencedores. E hoje a gente vai relembrar essa história. Ariadna, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer tê-la conosco. Dessa vez falando já como vencedora, para a gente relembrar esse momento, né? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada aí pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui e de poder relembrar um momento que foi tão especial aqui para a gente, né? Principalmente para mim, né? Então, foi lindo aí o evento e agradeço muito pelo convite de estar participando hoje aí ao vivo do programa. Tô vendo aí atrás de você o troféu João Batista Olive, que a gente produziu com muito carinho. E foi muito importante ter você ali naquele momento, né, Ariadna, e os outros finalistas também, porque a gente consegue estreitar essas pontes que nós vimos criando há 25 anos, né, entre os relatos, e eu acho que as pontes são justamente essa oportunidade que nós temos de relatar histórias como a sua. Eu tenho perguntado para os nossos participantes aqui do prêmio nos últimos dias como foi, né? Como que se toma uma decisão de abrir a sua história, de participar de um prêmio como esse. Eu queria a sua perspectiva também. Tá. Foi assim, olha, meu marido, que é o Daniel, e o meu pai, eles já assistem o programa aí há muito tempo.
E a gente sempre contando, porque quando a gente foi criar a marca do Zaro, aí todo mundo falava assim, olha, para ter um bom café precisa de ter uma boa história, um nome curto, um nome forte. Então, o porquê desse nome? Então, ali eu já fui investigando e conhecendo aí o que seria a história para a gente estar colocando o nome, né, na marca nossa. E foi onde eu descobri a história do Chico Faria, fui saber que a fazenda já estava na 5ª geração. Quando meu marido viu o link, ele falou assim, Ariadna, olha isso aqui, que aqui vai ter. Entra, cadastra. Aí foi quando a gente fez o vídeo e foi uma surpresa ter ficado entre as 5 e mais ainda em ficar em segundo lugar. Foi muito especial. Foi um momento que jamais imaginava acontecer, que eu falo assim, é uma coisa que está tão distante e ao mesmo tempo ficou muito próximo da gente, de poder estar próximo aí, de estar divulgando a nossa história, de estar podendo falar um pouco de como é a vida do homem do campo, né? Do agro. Exatamente. A gente tem trazido essa importância e eu queria justamente ouvir de você como é que você enxerga uma iniciativa como essa, Ariadna, da gente abrir essas histórias para que elas cheguem, inclusive, muito além do campo. Acho que essa iniciativa tem esse propósito também, né? A gente tem falado muito sobre o registro das pessoas que estão construindo o agronegócio brasileiro, como você, como a Zaro Cafés, mas também de levar essas histórias muito além das nossas porteiras, né? Não, é assim, a iniciativa de vocês não imaginam o quanto é importante para nós. Porque tá abrindo, tá quebrando aí barreiras, porteiras, né? E a gente consegue estar levando, mostrando para todo o Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo, e valorizando. Porque sem o agro, não existe nada mais. Porque depende dessas pessoas que levantam de madrugada, que é o homem da roça, né? Vamos falar. Que está ali pegando, tirando leite, está cultivando, as pessoas que estão trabalhando para poder chegar até a mesa de todo mundo, o alimento. Então, essa iniciativa de vocês é muito importante, porque está valorizando a gente, está valorizando essas pessoas que trabalham para alimentar todo mundo. Ariadna, como é que você estimularia mais produtores a mandarem as suas histórias? A gente tem feito esse convite, mas acho que vindo de produtores, vindo de empreendedores, né? Porque você, além de produtora rural, você é empreendedora também, né? É possível perceber isso, tá na sua essência, tá na sua personalidade, né? Quando você fala, fomos investigar a história da fazenda, fomos investir na criação de uma marca, de uma identidade. Como é que a gente estimula mais produtores rurais, mais empreendedores e empresários rurais a também abrirem seus relatos para mostrar o potencial que tem o Brasil do campo, na sua opinião? Qual é o chamado que você faz para essas pessoas? Olha, eu já tenho até divulgado, já tenho convidado pessoas e falo assim, gente, participa, porque é uma coisa que a gente acha que está muito distante e que não está. E que vai poder estar mostrando a sua história. Inclusive, convidei um tio meu que já tem 100 anos e que ele é produtor. Uma gracinha, ele tira leite. Então, eu falei, olha, é importante, porque você está levando sua história, você está valorizando o seu produto, você está valorizando as pessoas que trabalham com você, a sua família. Então, o máximo que a gente pode estar incentivando muito. Nossa, eu não sei nem, não tem nem palavras para estar falando, porque foi assim demais e tem sido, e tenho certeza que dessa vez, nessa edição, vocês terão muito mais pessoas inscritas do que teve na segunda edição, que foi a que eu participei. E o que depender da gente aqui, a gente vai divulgar para ter mais pessoas para poder estar mostrando o seu trabalho, estar mostrando a sua história, estar valorizando cada vez mais nós produtores e o produtor enxergar o quanto é importante cuidar e ter muita qualidade na sua produção, porque às vezes o produtor não consegue ter essa visão, o quanto é importante, o quanto tem esse potencial. Então, quanto mais produtores tiver essa visão, melhor. E vocês estão abrindo a mente de muita gente para isso. Coisa boa. Ariadna, algo que eu tenho perguntado também é sobre esse formato que a gente tem utilizado, né? A gente tem tentado facilitar o máximo possível para que as pessoas participem, né? E a gente reforça sempre que, caso elas queiram fazer uma produção mais elaborada, ótimo. Caso queiram fazer algo mais simples, ótimo também. O importante é elas saberem que participar, de qualquer forma, é muito simples, né?
Demais, foi muito simples. E para fazer o vídeo, a gente tem aí o Diogo, que sempre ajuda a gente aí nos vídeos do Zaro, né? Falei, Diogo, vem cá, preciso de você me ajudar. Aí ficou assim um pouco mais elaborado, é lógico que não ficou nada elaborado, chique, não, mas ficou muito bom. E assim, o importante é participar, que seja sem produção nenhuma, que seja com produção, mas o importante é participar, é colocar sua cara ali e mostrar sua história, mostrar sua essência, mostrar o que puder nesses 2 minutos. E é muito fácil participar. Então, todo mundo, é só pegar o link, a gente vai estar colocando no nosso Instagram aí, divulgando também, que aí as pessoas pegam esse link e vai fazer o cadastro e é só participar, que é muito simples. Eu tenho Simples e perguntado muito isso. legal. Eu tenho perguntado isso porque, claro, né, algumas pessoas vão ter algumas dúvidas, têm perguntado. Então, é importante a gente ter esse espaço e essa abertura com vocês para que vocês nos contem da experiência que tiveram, né? Para que a gente possa sempre aprimorar. E eu percebo também, Ariadna, que a gente tem essa relação que fica muito estabelecida, né? Entre nós e vocês, que confiaram no Notícias Agrícolas para usar esse espaço para contar os seus relatos, né? Essa ponte acaba se tornando bastante sólida, né? Não, vira uma amizade, né? Eu falo que o melhor é isso, são pessoas que você vê à distância, quando você está ali logo, próximo, viram amigos, e o mais gostoso é isso, eu falo, as pessoas também que participaram, o seu Brunilda, Ana Paula, todos os outros viraram amigos, a gente não existe concorrentes, e sim, são todos amigos, e com o pessoal aí, a Virgínia depois visitou a fazenda, a gente teve com o seu João, então, são assim momentos especiais que surgem que a gente jamais imagina. Então, em todos os sentidos é importante essa participação. É de conhecer pessoas novas, lugares novos, de abrir a mente para você cuidar cada vez mais do seu produto, do seu negócio. Isso é um estímulo também, né, Ariadna? Quando você tem a sua história conhecida e reconhecida, é mais um combustível para você seguir aprimorando a sua atividade e a gente sabe que podemos ser cada vez melhores, né? Todo dia a gente pode ser um pouquinho melhor, né? Sim, cada vez vai melhorando mais. E assim, eu ficava, quando foi surgir essas histórias, eu não imaginava que fosse dar a repercussão que deu. De depois todo mundo ainda pegar e falar assim, nossa, e o Chico? E aí veio até, porque é uma história de trabalho, mas tem a parte engraçada também. E depois veio aí a parte nossa aí de netos, né? De valorizando e dando continuidade. E agora, se Deus quiser, meus meninos, que eu tenho uma menina de 16, uma de 15 e um de 14, já vem entrando para a 6ª geração, que eles também estão pegando ali já no batido, tanto na fazenda como na marca, para poder cada vez mais o trabalho que eu falo, a gente virou uma empresa familiar. Então, quanto mais esse trabalho nosso for sendo divulgado, melhor, e vai incentivando mais pessoas. E vocês são a peça aí fundamental desse incentivo. Bom, Ariadne, quero te agradecer muito pela companhia nessa manhã de quarta-feira. Melhor seria só se eu tivesse aí contigo tomando um cafezinho da Zaro, delicioso, né? Nesse cenário que eu adorei e fiquei muito feliz de ver o nosso prêmio aí também contigo, né? Como eu falei, essa ponte estabelecida entre nós e vocês. Obrigada por estar conosco, obrigada pela sua gentileza, pela sua iniciativa de no ano passado ter participado e desse ano de trazer a sua experiência para estimular mais produtores Brasil afora. Obrigada mais uma vez. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para ti, para Zaro, para sua família. Obrigada e boa semana para você. Eu que agradeço muito. E as porteiras da fazenda sempre abertas também para vocês. Espero que você tenha a oportunidade de estar indo também conhecer. Que hoje eu estou aqui no sítio dos meus pais, não estou na fazenda Fangueiro, que hoje a internet lá não estava muito legal. E eu vim para cá. E aí eu agradeço muito. Isso aqui, esse troféu, fica sempre lá na prateleira nossa, lá na fazenda. Fica o troféu juntamente com o certificado. Isso tem um valor gigante, viu? Isso aqui eu ainda não coloquei no quadro, mas ele está indo para o quadro e vai ficar lá na torrefação, que a gente está terminando de construir, e fica o convite aí para vocês estarem conhecendo. Agradeço mais uma vez de coração pela oportunidade de ter participado tanto do concurso e agora aí do programa. Obrigada, Ariadna. Fiquei super feliz
de ver todas essas, né, boas lembranças, e a gente deixa tudo isso registrado, e para nós isso é ouro, né? Para quem conta histórias como nós, é particularmente especial ter essas memórias garantidas. Obrigada mais uma vez, bom dia, um abraço para você e para toda a sua família, que a gente possa nos falar mais vezes. Obrigada, até a próxima. Até, um abraço para toda a produção aí, viu? Obrigada, um abraço. Você também, amém. Obrigada. Senhoras e senhores, Ariadna Alves conosco, ali à frente da Zaro Cafés, segunda colocada da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Coisa boa a gente reviver essas histórias, reviver essas memórias, né? E esses momentos importantes que a gente passou com esses produtores no ano passado e que a gente espera passar contigo esse ano, tá certo? Então mande a sua história, é muito simples, vídeo na horizontal de até 2 minutos. Você escutou a Ariadna, pode ter produção, pode não ter produção, o importante é registrar, tá? É trazer a sua perspectiva, é trazer a sua visão sobre a sua história, sobre o agro, sobre como você chegou até aqui, se você nasceu, não nasceu no agronegócio brasileiro. O importante é registrar, tá? É a partir desses registros que a gente vai contar para os brasileiros que ainda não conhecem o Brasil, sobre o Brasil que produz, minha gente. Então, bora mandar pelo WhatsApp 19 99767 0241, vou repetir, 19 99767 0241. Veja que aqui no YouTube já tem o link para você participar. Então, clica nesse link, tem as instruções nesta página para onde você vai ser direcionado. Tem o link, né? O clique para o envio. Você vai clicar ali, já vai direto para a conversa no WhatsApp com a nossa equipe. E é muito fácil de você mandar o seu registro, tá bom? A gente está esperando, você tem até 30 de junho para mandar a sua história. Bom, vamos chegar aqui com as nossas manchetes, continuar com os nossos destaques desta quarta-feira, e a gente vai direto, naturalmente, às informações e ao relato da questão da CPI do MST, porque o relator desta comissão, o deputado Ricardo Salles, esteve juntamente do presidente, o tenente-coronel Zuco, deputado tenente-coronel Zuco, e mais membros da CPI do MST, no Pontal do Paranapanema, fazendo ali algumas diligências, trabalhando ali na visita de algumas áreas de invasões em São Paulo, né? O relato de Ricardo Salles é de que foram observadas condições degradantes nestas visitas, nestas áreas invadidas, e no relatório ele apontou que durante as visitas foram observadas essas condições degradantes dos invasores em termos de direitos humanos, abre aspas para o deputado Salles, possivelmente em condições muito piores do que aquelas que são encontradas em trabalhadores alegadamente em situação análoga à escravidão na agricultura. Em todas as invasões, a grande quantidade de barracos desocupados, dando a impressão de que estão dispostos apenas como marco. A desculpa dada era de que os invasores dos barracos vazios estavam trabalhando na roça, fecha aspas, comentou o relator, que também chamou atenção para uma das fazendas. Segundo Salles, o local continha um barraco usado para guarda de máquinas e implementos agrícolas, além de ter sido transformado em um, abre aspas, centro de doutrinação comunista, fecha aspas, para o deputado Ricardo Salles. 5 pessoas participaram das oitivas em São Paulo e contaram ter sofrido ameaças e extorsões da Frente Nacional de Luta, presidida pelo senhor José Rainha. Os vídeos dos depoimentos foram reproduzidos na CPI. Os deputados da base vão apresentar um relatório paralelo das primeiras diligências da comissão e eles afirmam que existe uma tentativa de criminalizar o MST. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, diz que os parlamentares da CPI, durante as primeiras visitas, cometeram um abuso de autoridade. Abre aspas para a deputada Sâmia, né, que tem sido bastante polêmica durante as discussões e as reuniões ali da CPI. Veja o que disse a deputada, abre aspas. Isso aqui é um circo armado para tentar enganar a população, veja só. Mas os efeitos estão sendo contrários aos interesses. Nessa quarta-feira, dia 14, os membros do colegiado vão novamente se reunir para audiências públicas e votações de requerimentos. Bom, o que acontece até esse momento, né? Então, este é o relato de Ricardo Salles. Acontece
que, já explicado mais de uma vez por especialistas, a ideologia ou o objetivo desse movimento social, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, ele tinha um contexto, ou ele foi criado num contexto completamente condizente, né, com a data da sua fundação, porque, de fato, o Brasil precisava passar por uma reforma agrária, o Brasil precisa ainda passar por uma reforma agrária, assim como o direito à propriedade privada. O direito à reforma agrária é um direito constitucional, todavia ele precisa acontecer baseado na lei. E há uma cláusula na Constituição que é a que defende a propriedade privada, não é? Então, primeiro que as invasões de terra já estão, né, já são um crime por si só. Manter essas pessoas nessas condições, reféns das suas necessidades, também é um crime, né? Manter essas pessoas ali sem poder prosperar, qual é a solução mais clara e mais prática e mais condizente com a necessidade desses brasileiros? É a regularização fundiária. Cabe à União achar essas terras, pontuar e apontar essas terras para que elas participem dos processos de reforma agrária, esses brasileiros tenham as suas terras tituladas e tenham segurança jurídica para trabalhar, né? Para trabalhar, para prosperar, porque ninguém quer viver em barracos, em assentamentos desse jeito, embaixo de uma lona, né? Sem condições de alimentação, sem condições de saneamento básico, sem educação de qualidade. É a base. O Estado tem que prover o mínimo. Sim, o Estado tem que prover o mínimo dentro dos parâmetros da lei. E é isso que a gente tem tentado entender, porque não é possível mais a gente manter esses brasileiros lá refém das suas necessidades só para a gente garantir uma ideologia política nesse país, né? Então, o contexto social, econômico, tecnológico em que se encontra o Brasil hoje, ele é completamente distinto do que era o contexto, ou do que eram estes contextos todos durante ou na data da criação do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então, é preciso a gente investigar o que está certo, o que está errado, o que continua, o que não continua. Então, a tentativa não é criminalizar o MST, o movimento do MST, é criminalizar as pessoas que ali estão fazendo esses brasileiros de reféns das suas necessidades, invadindo propriedade privada, coisa que não pode ser. Então, a gente vai continuar monitorando, continuar acompanhando, né, esse entendimento e de onde vamos com esta comissão parlamentar de inquérito. É urgente, é legítima e é necessária. Os especialistas já têm falado sobre isso. Então, a gente precisa continuar acompanhando. É preciso a gente ter paz, segurança jurídica para continuar se produzindo, inclusive para atender este direito de reforma agrária desses brasileiros. Como disse o ministro Carlos Fávaro, sonhar com um pedaço de terra não é crime, mas não é mesmo, ministro. O senhor tem toda a razão. O que a gente precisa fazer é saber como a gente vai entregar esse pedaço de terra, como é que a União vai se posicionar, vai identificar essas terras, titulá-las, entregá-las a esses brasileiros. Então, a gente está aqui acompanhando, porque esse é um tema importante, urgente e precisa, de fato, desse avanço. A gente precisa discutir o que está acontecendo nas invasões de terra, a gente precisa discutir e a gente precisa avançar. Bom, são 9h41 pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da reforma tributária, né? A pauta ganhou bastante corpo nesses últimos dias, nessas últimas semanas em Brasília, no Congresso, na Câmara e no Senado. E o deputado Sérgio Souza, último presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, antes do deputado Pedro Lupion, trouxe ali essas preocupações em torno da reforma agrária, em torno das mudanças que a gente observou até agora, até porque nós tivemos ali, né, uma mudança na folha de pagamentos, o Senado aprovou, né, essa mudança ali na folha de pagamentos, na desoneração. Então, inclusive o ministro Fernando Haddad da Fazenda não queria que as coisas corressem assim, mas enfim, a gente teve já algumas mudanças ali
Então, agora a gente vai monitorando como isso vai se desenrolar e como isso vai esbarrar na reforma agrária, na reforma tributária. E como eu vinha já sinalizando, nós temos esse pleito da Frente Parlamentar da Agropecuária desde o começo do governo, né, do governo deste atual governo do presidente Lula, o Lula 3, né, como tem sido chamado, o governo Lula 3, feito esse pleito, né, em torno naturalmente, desse espaço para se discutir a reforma agrária, dada a importância do setor para a economia brasileira, para a geração de divisas, para a geração de tributos, de impostos. E como as coisas estão correndo, né, fizeram o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, a trazer a sua declaração. E ele diz, né, porque ele preocupa-se com esses impostos colocados sobre o setor do agronegócio e diz, abre aspas, o que mais nos preocupa é se vamos pagar mais impostos. E isso deve ficar claro. A percepção que tenho é que sim, eu não vejo a possibilidade da reforma andar no Congresso Nacional. Nós não podemos errar. Temos que ter paciência e fazer esse trâmite com o tempo necessário para não termos equívocos. Nós temos tido, como eu falei, essa constante presença, né, da Frente Parlamentar da Agropecuária, dos deputados da bancada ruralista ali nessa discussão da reforma tributária. E antes mesmo do governo começar, ali no governo de transição, a gente já via os parlamentares pedindo esse espaço, pleiteando esse espaço, que me parece, né, que vem sendo ali garantido. Então, a gente vai, enfim, monitorando e tentando entender, portanto, como fica essa condição, tá? Vamos acompanhar e vamos entender também que a própria Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, já havia também feito esses alertas, já fez cálculos importantes que enviou ao Congresso Nacional, mostrando, né, as necessidades da reforma agrária para o setor do agronegócio e também como as mudanças que já estavam lá correndo no Congresso, tramitando, avançando, poderiam impactar o setor. Então, é importante você acompanhar e entender como essa discussão vai correndo. Eu quero complementar aqui uma informação que deixei, né, de dá-la na manchete anterior sobre a questão da CPI do MST, porque ontem, né, o Tribunal de Justiça mandou soltar o José Rainha, que foi preso lá no Pontal do Paranapanema, e demais líderes da Frente Nacional de Lutas, que foram acusados de extorquir fazendeiros no Pontal do Paranapanema. Então, foi solto, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou, então, soltar este senhor José Rainha, que, enfim, é outra figura polêmica, né, deste cenário todo, né? É uma loucura total. Enfim, 9h45 pelo horário oficial de Brasília. Seguimos aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas para o Federal Reserve, que tem a sua reunião às 15 horas hoje, horário de Brasília. Vai trazer algumas informações importantes, mas o que a gente tem é de 90% do mercado apostando em um encerramento, ou pelo menos uma pausa, no ciclo de altas das taxas de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve deve deixar inalterada a taxa de juros nesta quarta-feira pela primeira vez desde que o Banco Central dos Estados Unidos iniciou uma rodada historicamente agressiva de aperto na política monetária em março de 2022. Mas a agência Reuters de notícia te orienta. Não chame isso de mudança ou pausa. Ao final de sua reunião nesta quarta-feira, as autoridades do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né, podem sinalizar que mais aumentos de juros ainda estão por vir, conforme avaliam como a economia americana está evoluindo, se o sistema financeiro permanece estável e se a inflação segue em queda. Abre aspas para Blerina Urucci, economista-chefe para os Estados Unidos na divisão de renda fixa da T. Rowe Price Associates. Provavelmente precisamos de um pouco mais de aperto, mas não está claro quanto. E ela observa ainda que, apesar da força dos relatórios recentes de emprego e inflação, que permitiriam essa manutenção da taxa nessa quarta-feira, uma leitura diferenciada dos dados mostrou que ambos podem enfraquecer. Quando há tanta incerteza,
faz sentido proceder com cautela. Então, hoje, às 15 horas, horário de Brasília, o Federal Reserve traz o seu comunicado de política monetária e as novas projeções econômicas trimestrais para os Estados Unidos. O senhor Jerome Powell dará uma coletiva de imprensa meia hora depois e é ali que moram os detalhes, né? Os discursos do Jerome Powell são sempre cheios de detalhes nas entrelinhas, sempre, né? Então, ali ele dá sinais importantes e é mais ao discurso do Jerome Powell que o mercado reage do que efetivamente às decisões que vêm neste comunicado de política monetária. Então, Jerome Powell, um homem sabido, experiente, conhecido, então ali nos seus detalhes e nessas sinalizações, nessas entrelinhas que ele traz, é que os detalhes da política monetária americana são conhecidos. Então fique atento, 15 horas o comunicado, 15h30, palavras de Jerome Powell chegando para você, tá certo? Seguimos por aqui. Bom, falamos do Federal Reserve, vamos falar agora sobre os mercados agrícolas. Hoje inverti, né? Fui primeiro para o financeiro e para Brasília, depois chegando para falarmos aqui dos nossos mercados. Bom, na Bolsa de Chicago, as cotações dos grãos hoje estão caindo, vocês perceberam, né? Então, nós temos para soja, julho, $13,91, agosto, $13,16, setembro, $12,43, novembro, $12,32, as baixas variam de 5,75 a 8 pontos nos principais contratos. Farelo e óleo também caem hoje, mas de forma contida. No milho, as perdas também variam de 7 a 8,5 pontos. O julho tem $6,03, o setembro 5,39, o dezembro 5,43, o março $5,53. No trigo, as perdas são de pouco mais de 9 pontos. Julho 6,27, setembro 6,38, dezembro $6,55, março $6,68. Eu vou passar aqui pelo mercado de grãos sem me aprofundar muito, porque a gente não tem grandes mudanças, tá? A gente não tem grandes mudanças. E as mudanças não vêm justamente porque nós temos uma condição de manutenção dos fundamentos. Que fundamentos são esses? A questão climática nos Estados Unidos e as previsões que vão ali se atualizando ao longo do dia. Nós demos, hoje quando eu trouxe a perspectiva inicial do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, e ontem ele deu entrevista ao Notícias Agrícolas também no fechamento de mercado, vale a pena você recuperar, ele falava sobre isso. Agora, essa é a questão central, é a questão nevrálgica do mercado, observarmos o clima no Corn Belt, o clima no meio oeste americano. Não podemos desviar o foco destas informações, e de fato. Então, olharmos para isso será determinante. Quais são as informações que nós temos até agora? A safra 2023-24 de soja e de milho dos Estados Unidos já está, né? As duas safras estão, vamos colocar dessa forma, as duas safras estão fragilizadas, tá? A diferença, a soja é um pouco mais valente, um pouco mais resiliente às adversidades climáticas do que o milho, né? Ela consegue se recuperar um pouco mais do que o milho. Então, a gente vai olhar para isso e entender que nós tivemos um bom plantio, com boas condições de clima, uma boa velocidade, as temperaturas do solo, elas contribuíram muito para esse plantio acelerado e chegando, né, num percentual importante, inclusive para a soja, e a concentração que nós tivemos de plantio nas 2 últimas semanas de maio, comecinho de junho, foi muito importante. Então, olhando para tudo isso, a gente percebe que tivemos um bom arranque. Agora, a manutenção do padrão climático com menos chuvas e mais calor nos Estados Unidos, como ela foi boa para o plantio, ela não é boa para o desenvolvimento das plantas. Então, a gente tem essa fragilidade, mas ainda o mercado não contabiliza uma quebra para a safra dos Estados Unidos. Ontem eu trouxe uma matéria aqui no Notícias Agrícolas, detalhada para vocês, sobre o que o produtor precisa saber agora para ir tomando as suas decisões, né? Vai replantar? Não vai. Provavelmente não vai, porque fechou o seguro, e garantir o seguro é melhor do que replantar fora da janela, perder o seguro. E fechou o seguro de renda quando os preços estavam mais altos. Então, as lavouras não deverão ser replantadas. Por isso, a gente tem que entender como ficam essas condições de tempo até o final do mês, quando a gente recebe um outro relatório do USDA,
né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com o seu relatório de acreage, ou seja, os seus números de área são esses números que vão trazer a primeira revisão para a área plantada dos Estados Unidos 2023-24. Isso acontece no dia 30 de junho e até lá o mercado deve manter a sua volatilidade ainda bastante intensa. Então, entendermos que o clima é o ponto central agora, é determinante. Na sequência, vamos entender como esse clima vai se comportando. Os mapas continuam mostrando chuvas um pouco melhores ali para os próximos dias, mas um julho e um agosto que deverão ser mais quentes e secos, os dois. Então, olhar para isso, lembrando que julho é um mês determinante para o milho, agosto um mês determinante para a soja. Então, não dá para desviar o foco, tá? O que ainda também influencia o mercado, além e na paralela dessa questão climática? O financeiro, naturalmente, então essas decisões do Federal Reserve, o comportamento do dólar, o comportamento dos investidores, do ânimo dos investidores, para onde vai o dinheiro, para onde vão os recursos ali depois da chegada desse comunicado de política monetária. A questão, claro, do comportamento da demanda, que continua presente, grande, no entanto, da mão para a boca, sem grande movimentação de muito alerta. Por quê? Temos muita soja, né? Temos ali muita soja disponível aqui no Brasil, temos esse sentimento de que o Brasil precisa vender essa soja, temos bastante milho também, então olhar para isso vai ser importante, certo? Acompanhamos por aqui. Fora isso, a gente tem que olhar também essa dinâmica de comercialização aqui no Brasil. Então, olhar para isso também vai ser importante, certo? E para milho e trigo, essencialmente, para soja, claro que o respingo vem, mas para milho e trigo, essencialmente, a gente não pode desviar também a atenção da condição do acordo ali que garante a exportação de grãos, de produtos agrícolas da Rússia e da Ucrânia. Isso é também muito importante, tá? Então a gente vai olhando para isso com certa preocupação. O acordo está muito fragilizado. Ontem a notícia era de que o Putin está considerando sair do acordo, né? Caso tirar a Rússia do acordo, caso a gente, né, veja ali alguma mudança, não quero mais, né? Então pode acontecer. Então, olhar para essa fragilidade do acordo também é importante. Então, esses são os fatores que nesse momento vão direcionando ali, em linhas gerais, claro, o mercado de grãos, tá? Para o Brasil, o que acontece? Para o Brasil, ontem, por exemplo, as altas fortíssimas da soja, que chegaram a superar 40 pontos ao longo do dia, levaram o julho de volta aos 14 dólares, né? Embora tenha perdido fechado nos 13,99. Para o Brasil já é um pouquinho diferente, porque ontem mesmo as altas já foram anuladas pela baixa forte dos prêmios, por exemplo. E os nossos prêmios continuam caindo e refletindo a realidade de limitada, estrangulada capacidade de infraestrutura, capacidade de escoamento. Então, isso está muito ligado, muito conectado a nossa capacidade logística. Então, ontem, quando subiram tão fortemente os preços em Chicago para a soja, nós tivemos uma queda importante nos prêmios aqui no Brasil, o que para o produtor brasileiro ficamos no 0-0 e por isso os nossos negócios ainda continuam lentos e confirmando aquela perspectiva inicial de que nós teríamos muita soja sendo carregada para ser comercializada no segundo semestre, tá bom? Então vamos olhar para isso, vamos continuar monitorando e sabendo o que a gente pode esperar. Hoje, dia de realização de lucros, portanto, para os preços dos grãos na Bolsa de Chicago. O que a gente vai falar também, ou sobre qual mercado também vamos falar hoje um pouquinho, é o café que continua caindo na Bolsa de Nova York. A Virginia Alves já nos traz a abertura do mercado, inclusive, já tem disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, e a gente continua trazendo esse sentimento de pressão vinda da oferta, né? O Brasil está colhendo a sua safra 23-24, está monitorando, está vindo com perspectiva ok, né? E a gente tem que melhorar essa situação e entender que ainda é um fator de pressão sobre os preços, né? Ainda é um peso ali para as cotações, essa chegada da oferta que vem vindo do Brasil, enquanto a demanda continua presente, mas também sem trazer grandes mudanças. Então, a oferta ainda é um fator de pressão sobre os preços. Mais do que isso, tem ainda também a influência do financeiro, de outros fatores,
mas o que está no centro agora das discussões, e principalmente essa colheita tomando ritmo aqui no Brasil, é o que mais pesa sobre as cotações agora, quando a gente olha para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, e o que vai pesar também, naturalmente, para as cotações do café aqui no Brasil, também no mercado brasileiro. O julho hoje tem $1,82 por libra peso, com queda de 0,4%. O setembro, $1,77 mais 95, caindo também 0,4%. O dezembro, $1,76 mais 20, a baixa também é de 0,4%. O março, $1,76 mais 40 por libra, com baixa de 0,3%. Percebam que a gente também vê uma volatilidade muito intensa pelos preços do café. Essa semana tem sido uma semana volátil, mas as últimas têm sido marcadas por essa volatilidade agressiva, né? Então, a gente precisa acompanhar isso também, saber como isso pode, inclusive, trazer oportunidade para o produtor, né? Subir um pouquinho, deu um repique, de repente, é momento de participar do mercado. Mas a gente tem visto o cafeicultor avançar lentamente com seus negócios, trazer essa perspectiva, né, mais tímida para o avanço, de fato, da comercialização, diante de preços que ainda seguem pressionados, então a gente precisa acompanhar. 9h58 pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do algodão, que também traz alguma preocupação, porque temos os negócios também lentos aqui no Brasil, de acordo com as informações do CPEA, e os preços que estão oscilando, e essa oscilação, essa incerteza de caminho, de direção, acaba deixando o produtor mais reticente, o vendedor mais reticente, e, portanto, essa baixa liquidez, esses negócios mais lentos. Veja o que diz o CPEA. As negociações envolvendo o algodão em pluma estão enfraquecidas no mercado spot nacional. Segundo pesquisadores do CPEA, parte dos agentes está afastada do spot, enquanto os vendedores e compradores ativos estão em desacordo quanto ao preço e à qualidade dos lotes disponibilizados. Assim, apenas alguns lotes têm sido comercializados e de forma pontual, para atender, sobretudo, as necessidades imediatas e ou para repor os estoques das indústrias. Quanto aos preços da pluma, tem se registrado pequenas oscilações nesta primeira metade de junho. Então, pouca liquidez, pouco negócio e desacordo entre desacordo entre compradores e vendedores, não só sobre preço, mas também sobre a qualidade dos lotes oferecidos de algodão neste momento. Vamos falar também sobre o mercado do arroz, um mercado que vocês me pedem bastante aqui, e hoje chegaram as informações atualizadas do CPEA, também pelo CPEA, e a gente vai trazer então essas informações. O mercado do arroz, que tem ainda uma pressão sobre os preços e também baixa liquidez, assim como no algodão temos ali o arroz com preços pressionados, porque temos então essa maior oferta, né, disponível. E mais do que isso, a gente tem produtores afastados do spot. Veja, o mercado do arroz em casca apresenta baixa liquidez no Rio Grande do Sul. Pesquisadores do CPEA indicam que o posicionamento firme e retraído de grande parte dos produtores, que sinaliza que os atuais preços não cobrem os altos custos de produção, limita os ganhos e os lotes, além de manter os negócios, então, mais retraídos. No fronte externo, as exportações e as importações em equivalente a arroz em casca seguiram firmes em maio. De acordo com dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou 197.500 toneladas de arroz em maio, 44% a mais do que em abril e bem acima das apenas 39,7 mil toneladas exportadas em maio do ano passado. A gente mais que dobrou o volume, né? Ou quase triplicamos, né? Já as importações somaram 127,8 mil toneladas em maio, 13% a mais do que em relação a abril e 24% acima do importado em maio do ano passado. 10h mais 1 minuto. Na sequência, a gente atualiza você também sobre a questão da gripe aviária. A gente tem a manutenção dos casos, né? São 31 casos confirmados. E a última informação é que nós temos aves que foram encontradas em Santos, no litoral de São Paulo, em quarentena por precaução. Veja só o que diz a nota da Prefeitura de Santos, aqui no litoral paulista. Em razão dos 31 casos de gripe aviária H5N1 confirmados no Brasil até ontem, dia 13 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente de Santos determinou que os parques Aquário,
Orquidário e Jardim Botânico Chico Mendes não receberão mais aves encaminhadas pela Guarda Civil, a GCM, e a Polícia Militar Ambiental por um prazo de 180 dias. Os animais ficarão em quarentena na unidade da Coordenadoria de Defesa de Vida Animal do Bom Retiro. O objetivo da medida é resguardar os animais abrigados nos parques e zoológicos do país, seguindo uma deliberação dos governos federal e estadual sobre o assunto. A decisão foi tomada durante uma reunião realizada na segunda-feira, dia 12. Participaram biólogos e médicos veterinários da Secretaria e representantes das Secretarias Municipais de Segurança Pública e de Saúde, da PM Ambiental e da Defesa Agropecuária. Então, temos essa situação. Abre aspas para o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Libório. Apesar de não termos nenhum caso, estamos antecipando protocolos de prevenção e medidas. Santos possui grande área de Mata Atlântica e diversificada fauna marinha. Nossos parques também funcionam como hospitais veterinários e não podemos colocar os animais abrigados em risco. A ideia é salvar as vidas possíveis. Aliás, o Parque Aquário de Santos é muito legal, né? Tem uma diversidade muito bacana ali da vida marinha, tem pinguim, é uma coisa incrível. Então, assim, a gente percebe que é com um recurso limitado, né? Mas eles conseguem fazer essa situação e ainda ser hospital para essas aves, para esses outros animais. Então, resguardá-los realmente me parece bastante importante e a gente continua monitorando a questão. Volto a dizer, né? A gente tem essa situação da gripe aviária ali concentrada e tentando trazer essa garantia de que isso não chegue ao nosso plantel comercial, ainda não chegou, o Brasil segue com o seu status livre de gripe aviária, e ontem, inclusive, a Virginia Alves conversou, vou aqui recuperar o nome do secretário de Agricultura do Espírito Santo, o senhor Enio Bergoli, que disse, fase de controle agora é com os pequenos criadores de ave no estado, medidas ajudam a impedir o avanço para plantas industriais. Fecha aspas para o senhor Enio Bergoli, secretário de Agricultura do Espírito Santo. Cuidados devem começar com a ração no quintal. O Estado não vê riscos para o mercado neste momento, ainda bem. Então a gente atualiza, a Letícia Guimarães está à frente dessa condição, né? Então a gente está de olho, tá? E a gente tem outros casos suspeitos, né, em galinhas de subsistência no Rio Grande do Norte. Essa é a última informação desta quarta-feira, dia 14 de junho, de acordo com a plataforma do Ministério da Agricultura, que informa os casos confirmados ou em análise, 2 casos suspeitos da doença estão sendo investigados no estado do Rio Grande do Norte. Uma das amostras foi coletada no município de Parnamirim e a outra em Currais Novos. Até o momento, o Brasil conta com 31 casos da doença, todos eles em aves silvestres. Há 14 investigações em andamento. 10 horas mais 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aqui todos os bons dias que estamos recebendo. O Kiko Torres nos pedindo para falar sobre cacau. Amanhã eu vou trazer mais informações sobre isso. O mercado está estimando ali um déficit, né, na amêndoa. A gente vai falar sobre isso, esse déficit na oferta de cacau. Vamos trazer essas informações. E quero agradecer principalmente pelo comentário do Pedro Souza, da Afamato, que nos lembra que hoje haverá lá na Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso reunião da comissão que debate o projeto que simplifica a renegociação do crédito rural. Aqui no MT tem sido recorrente os pedidos de suporte para isso. O que podemos esperar? Vamos acompanhar. Vamos também, inclusive, apurar e saber como é que ficam os resultados desta reunião, né? E ele diz assim: obrigado e parabéns pela excelência do canal Notícias Agrícolas e pelo seu profissionalismo. Tenho acompanhado todos os dias. Muito obrigada. E agradecendo ao Pedro Souza, eu agradeço a todas as gentilezas que estamos recebendo por aqui, todas as informações sobre o frio que está em Mato Grosso. Eu estou pensando no pessoal que está lá no Mato Grosso com 11 graus, 9 graus, todo mundo embaixo da coberta. Ontem o Guilherme Dorigatti trouxe uma entrevista, e agora também não vou me lembrar com quem foi, falou, nunca vi um entrevistado de Mato Grosso com 3 blusas, com tanta roupa, né? É o frio. Virgínia avisou. Centro e sul do Brasil, chuva e friaca, tá acontecendo.
né, vão continuando a nos trazer registros e a gente vai levando para vocês também as previsões do lado de cá, tá certo? Eu te desejo uma excelente quarta-feira, produtiva, de bons negócios, e amanhã estamos juntos novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Até mais!